Então, tem um pedal muito bom e uma corrida também boa. É, a melhor parte dele. Inclusive, em 95 foi campeão mundial de duatlon. No ano passado garantiu o bicampeonato do Troféu Brasil. E é uma super fera. No Triatlon Internacional de Santos venceu em 93, 94 e 98. Cada ano que passa fica um pouquinho mais difícil, mas tem que ser assim, né, para saborear melhor a vitória. Tô bem, assim, peguei uma doença há 10 dias atrás, febre, agora melhorei, tô bem melhor e espero fazer uma bela prova. 20 quilômetros também para o ciclismo feminino, recorde de 96 de Jutta Schiffer. 59 minutos 37 segundos. Diferença para o Galindes aí. O Galindes conseguiu 54,31. As mulheres conseguiram, vamos dizer, 5 minutos a mais no tempo, né? Temos a Carol Montgomery. E 20 quilômetros ainda faltam. É importante Sai o aí... Welch também, né? Exatamente. Sean Welch em terceiro. Então é importante agora destacar que a Carol Montgomery está tentando buscar, mas parece que a Michele Jones está numa posição bem confortável. A Sean Welch parece assim bem aerodinâmica, dosando bem o esforço, ao contrário da Carol, que parecia estar sofrendo um pouco. Iona Winter em quarto, pedala muito Iona também. E o dia quente, né? Começou tranquilo, mas já está abafado, mais de 35 graus. Em alguns momentos do dia. O calor vai começar a influenciar mais na corrida, porque aí a ação do vento vai diminuir a taxa de resfriamento do corpo dos triatletas. E fazendo muita força ali o Andrew Noble, mas perde a posição para o Kengla. Andrew Noble é um canadense, mas muito conceituado no mundo do triatlo, não, Renato? Sim, principalmente pelo seu pedal, porque ele foi um ciclista profissional antes de virar triatleta. Continua em primeiro lugar Jérôme Sanson, mas já estão chegando nele. E quem vai chegar é Olivier Marceau, com certeza. Olivier Marceau vem aí forçando o ritmo, mas Jérôme Sanson ainda tem a liderança da prova. Eles já estão chegando, indo em direção à área de transição para a corrida. E a organização da prova está de parabéns, porque um staff de 1.200 pessoas, sendo que 550 apenas para o isolamento da prova do ciclismo. Michele Jones liderando, atrás dela a Carol Montgomery. E onde está a Mariano Rata? Parece que o que nos informa é o 5º lugar atualmente. Mas já chegou aí o Jérôme Sanson. Jérôme Sanson vem, vamos ver o tempo. Ele saiu muito bem. Vamos ver a chegada agora do seu arquirrival, o campeão do ano passado, Olivier Marceau. A prova parece que agora começa a ser decidida e Jérôme Sanson tem que se cuidar, porque primeiro que a corrida não é a disciplina mais forte dele, e segundo que agora os verdadeiros credenciados aí às primeiras posições vão começar a correr, e é aí que a prova vai ser definida, sendo que o calor vai ser um diferencial aí. Jérôme Sanson já garantiu um tempo grande na frente de Olivier Marceau. Agora quem está mais acostumado com o calor com certeza vai levar vantagem. Olha o Oscar Galindes que está chegando também. Ele deve ter sido o mais rápido de todos, porque ele saiu lá atrás na natação. Exatamente. Ele é um dos melhores ciclistas da atualidade entre os triatletas. É o recordista de 96, recorde conseguido em 96, né? E inclusive agora chega Greg Welch, o australiano, que é um dos melhores corredores aí entre os triatletas, acompanhado também de Leandro Macedo, muito bom na corrida também. Leandro Macedo já pulou a caixa e foi embora, o Greg Welch atrás dele. E Oscar Galindes confirmando o melhor tempo no ciclismo. Atrás dele o Andrew Noble, que você falou, o ciclista profissional que virou triatleta. Beleza, 55, 52 a 56, 0, meia dúzia. É o Triatlon Internacional de Santos. Michele Jones chegou. Onde estará a Carol Montgomery? Estavam tão juntas. Essa liderança da Michele torna-se agora perigosa, porque ela vai começar a correr e ela dispõe também de uma corrida muito boa. Apesar do que a Carol Montgomery é uma excelente corredora, talvez a melhor dentre esse grupo aí de triatletas. Inclusive já chegou a atingir índice para disputar os Jogos Pan-Americanos nos 10.000 metros.
Vai atrás do tetracampeonato, mas já chegou aí a Carol Montgomery. É a Carol que vai ter dificuldade aí para buscar a Mikili, vai ter que correr muito. Agora, se a Mikili deixar ela encostar, vai ser uma briga muito, muito dura. No caso, a Carol Montgomery briga pelo tri e a outra pelo tetra. Agora, Shane Welch? Isso, vem chegando a americana Shane Welch, confortável na terceira posição. Acho que não está muito ameaçada por uma quarta ou quinta competidora aí que vem disputar as primeiras posições. É Mikili Jones em primeiro, é a Austrália em primeiro, o Canadá em segundo com a Carol Montgomery. O Brasil está em quinto com a Neuma Guimarães? Exatamente, a Neuma é uma triatleta de Santos, muito dedicada e que tem um pedal aí muito forte. E Jerome Sanson continua liderando. Agora serão 10 quilômetros correndo. O que assusta é que o ritmo de Greg Welch é muito superior ao dos demais. Olha como ele passou o Sanson ali. Greg Welch assume a primeira posição, mas muito rapidamente. Parece que o Sanson apagou. E a gente observa nas passadas do Greg Welch como ele se apresenta fluido, eficiente. Isso é hiper interessante observar porque ele tem marcas muito expressivas em 10 quilômetros. É um atleta assim muito perigoso se for deixar para ele decidir na corrida. I was born in Sydney, so I think it's terrific. You know, the Olympics in Sydney is just going to, you know, showcase to the rest of the world how beautiful Sydney really is. And we have a beautiful harbour, we have wonderful sports people, and a very friendly atmosphere too. So I think that it's really important that we go out in triathlon, put on a good show, and kickstart the Olympics. Aí você vê o Andrew Noble, segundo lugar no momento, é o canadense, também tem uma experiência internacional muito grande. A gente vê aí pela expressão dele que ele está sofrendo muito aí com o calor e não é de se admirar porque no Canadá agora faz muito frio. Olivier Massot ocupa a terceira posição. Agora o Andrew Noble, eu achei interessante a pedalada dele, muito forte, ele vai balançando a bicicleta, né? Kengla no quarto lugar. Kengla aí, um antigo conhecido aí do Triatlo Internacional de Santos. E o Oscar Galindes forçando o ritmo aí, tentando abrir do russo Alek Rukosuev e também no seu encalço Leandro Macedo. Os dois, inclusive, que estão praticamente no mesmo nível de preparação aí, brigando até por uma possível vaga para a Olimpíada de Sydney na Austrália. Aí vem Mikili Jones, já ultrapassando mais um triatleta. As mulheres têm um poder, né, se você for pensar. Carol Montgomery, as duas estão brigando pela liderança. A Carol está forçando aí o ritmo, tentando buscar a Mikili e o Greg Welch aí isolado na liderança, vem seguido aí pelo canadense, mas o ritmo dele é alucinante, é difícil pegar. E ele é acostumado com o calor, e você vê que não tem um ventinho, não tem nada, não movimenta-se uma folha. Leandro Macedo fez o recorde dessa prova em 97 com 29 minutos e 16 segundos. É um tempo muito bom, né, esse tempo do recorde. É um tempo assim considerado até de elite para corredores. E não fosse aí a posição não tão boa que ele largou a bicicleta, talvez ele estivesse brigando também pela liderança. 5 primeiros você vai confirmando então. O quarto continua o Leandro Macedo e quinto Galindes, mas já estão definidas as posições praticamente, porque agora a gente já está quase que no final da prova. É interessante destacar aí a disputa da Carol Montgomery e da Mikili Jones, que vão lado a lado aí tentando decidir a prova. E o recorde de 97 no feminino da Márcia Ferreira, 36 e 10, 36 minutos e 10 segundos. A gente observa aí a Carol tentando abrir um pouco da Mikili, mas é difícil, a Mikili também é boa na corrida. E o Greg Welch, aí vai o Greg. Parece que ele vem correndo já com aquela passada aí de campeão e ele está muito acostumado com o calor, inclusive já foi campeão no Ironman do Havaí, a prova mais tradicional de triatlon do mundo. Os aplausos do Greg Welch. O pessoal comemorando com ele, vibrando. Não perde mais. 1h e 51 minutos e ele vai fechando. É Greg Welch, o vencedor do 8º Triatlon Internacional de Santos, abertura do Campeonato Mundial. Greg Welch, vibração total. Quem virá em segundo? Andrew Noble? Vamos ver. O Andrew Noble que estava o mais próximo dele. Parece que o calor decidiu a prova junto com a habilidade do corredor. Então, os atletas que estavam em climas mais amenos sofreram demais. E a chegada do segundo colocado, Andrew Noble. Vai ser muito festejado. Cumprimento dos dois. O Andrew está cansado, hein?
Ele veio do Canadá, né? Tava nevando, acho que sofreu muito com o calor. E é Kengla. Kengla também, experiente triatleta, sempre acompanhando as provas do Brasil e essa abertura do Campeonato Mundial. Aí o Leandro Macedo, a nossa fera, 4º lugar para o Brasil. E logo atrás vem o Oscar Galindes, que inclusive mostra que os dois estão aí no mesmo nível de condição física e técnica e são aí promessas para os Jogos Olímpicos da Austrália no ano 2000. E o Galindes tem que melhorar um pouquinho a sua natação, né? Porque do resto ele vai muito bem. Fechando, o Olivier Massot, o 6º colocado deste 8º Triatlo Internacional de Santos. Greg Welch, o primeirão, com 1 hora 51 minutos e 46 segundos. Depois o André Onogo, o Brasil em 4º lugar. O Galindes com a Argentina em 5º. A França cai para o 6º lugar. 6 países diferentes nesta abertura do Campeonato Mundial. E a primeira brasileira é a Mariana Rato, ocupando a 5ª posição. Força, Mariana. 4º lugar para a Suzane Nielsen. A gente vê aí que a Mariana, na corrida, tem, assim, se desempenhado muito bem. E vai ser uma briga dura aí para decidir a campeã desse ano. Exatamente. Aí estão as duas, né? A Carol Montgomery e a Mikili Jones. A Mikili Jones é tricampeã, a outra é só bi. E agora vai dar a Mikili, vai dar a Mikili. Deu Mikili! Mikili Jones, a australiana, conseguindo o tetracampeonato do Triatlo Internacional de Santos na 8ª etapa. Um cumprimento um tanto quanto frio, hein, Renato? Sem dúvida. Elas parece que se esbarraram nos metros finais da prova e isso vem a acentuar a rivalidade que já existe há um bom tempo entre as duas. Na verdade, Mikili então ficou em primeiro, Carol Montgomery em segundo e o Brasil em 5º com Mariana Rata. Muito interessante aí a participação da Mariana, obtendo uma honrosa 5ª colocação. Ela que é uma atleta que promete para os próximos anos aí. E os 3 primeiros, o Greg Welch, o André Onogo e o Kengla. E lembrando você que dia 11 de abril começa o Troféu Brasil em Santos. Você é nosso convidado. Um abraço, Renato Dutra. Obrigado, Edmir, e um grande abraço aos amigos do Esporte TV. O seu canal campeão. Os 750 metros de natação também no feminino. Deva, uma coisa muito interessante dessa prova é que a natação é disputada em circuito, então isso torna ela muito atraente para quem vai ver a prova. E aí você vê a Gisele Bertucci se confundindo aí, contornando o cone de saída. Agora a Adriana Piasek logo atrás. E é isso que faz com que o público vá à praia assistir a prova. Torna-se uma disputa mais emocionante. Paulo Miyashiro largou na frente, segue na primeira colocação na natação, mas perceba que ele não está sozinho, né? Primeiro pelotão ali muito forte, já na chegada no masculino, Renato. Exatamente, o pelotão muito compacto, a natação foi, parece que bem equilibrada e nós observamos vários triatletas saindo muito próximos da água, o que favorece a disputa de uma prova muito competitiva. Primeiro bloco ali praticamente nos 30 segundos, saindo pelo menos 10 triatletas, vão partir agora para o ciclismo. E olha a fera aí, o Oscar Galindes saindo da água, ele vem melhorando a natação dele de uma forma impressionante e se tornando um triatleta muito mais completo e perigoso. Oscar Galindes, que é argentino, mas há muito tempo já mora e treina no Brasil, especialmente na cidade de Santos. E esse aí, Deva, que está colocando o capacete, é o Chris McCormack. Ele também é uma fera do triatlo australiano, vai complicar. Aí o Galindes, chegando também para pegar a sua bike. Vamos partir agora para o início da prova do ciclismo no masculino. Ao seu lado, o norte-americano Kengla, um especialista, participou em muitas etapas do Iron Maiden do Havaí. Gostaria de saber em que forma se encontra Alexandre Manzan, que acabou de sair da área de transição. É um triatleta brasileiro de muito potencial. E aí você observa o Chris McCormack saindo forte na primeira posição do ciclismo, seguindo pelo carioca Marcos Ornelas.
Temos também o complemento da prova no feminino, natação. Perceba que a australiana prata em Sydney vem muito bem, impondo um ritmo muito forte para as demais competidoras nessa prova de Santos. Uma coisa interessante, Deva, é destacar a evolução das triatletas brasileiras, porque junto da Michele Jones, que é uma fera, saiu a Sandra Soldan e a Carla Moreno, mostrando que estão em pé de igualdade. E é claro que esse intercâmbio favorece ainda mais o desempenho dos brasileiros. Com certeza, acho que o intercâmbio é uma maneira interessante de tentar diminuir essa distância que existe entre os países mais desenvolvidos e o Brasil. E o fato de recebermos também tantos triatletas importantes com grandes resultados no mundo mostra também que o país e o Brasil continuam avançando muito nesta modalidade. O Brasil tem talento, tem material humano. Faltaria um pouco mais, na minha opinião, de ciência e de estrutura para os triatletas treinarem. Já ocupa a segunda posição Oscar Galindes, impondo também um ritmo muito forte no ciclismo. E parece que o Chris vem pedalando muito forte. Acho que é uma estratégia ousada e talvez até um pouco arriscada demais, porque ele não pode deixar de esquecer que ele ainda vai correr 10 quilômetros. Aí passa na segunda posição Oscar Galindes. Percorridos já 21 quilômetros do ciclismo. Vamos para a segunda metade da prova. Ken Glau, americano, aparece na terceira posição, Renato. E o ciclismo é muito importante no triatlo. Ele é 50% da prova, matematicamente falando, ou seja, tem um peso muito grande. E olha aí a Michele Jones na primeira posição. Gostaria até de destacar a posição do atleta na bicicleta, uma posição que tenta otimizar o rendimento, minimizando a resistência do ar. É uma posição um pouco desconfortável até. Sandra Soldan, a brasileira, vem na segunda posição, seguindo de perto Michele Jones. E a Sandra Soldan pedala muitíssimo bem. É um perigo que ela esteja na segunda posição. E a Carol Montgomery, nós não havíamos falado nela, mas ela também é uma atleta de muito potencial e oferece aí uma condição forte de brigar pela primeira colocação também. Mais uma vez, detalhe para você do norte-americano Ken Glau, que segue na terceira posição no masculino. E essa roda que apareceu na tela é uma roda que não permite que o ar passe, é uma roda que corta o ar, é bem aerodinâmica. Para esse tipo de prova faz com que o atleta ganhe alguns segundos preciosos. Momentos finais também já dos 40 quilômetros do ciclismo para a prova no masculino. O Chris McCormack parece que está um pouco cansado, porque quando o atleta olha para trás, ele mostra sinais de preocupação e de que talvez ele não tenha muitas reservas para suportar essa intensidade. Eu acho que ele pagou um preço caro demais por ter ido tão forte logo no começo. O grande segredo talvez seja encontrar a dosagem exata para as três modalidades, Renato. Exatamente, Deva, você falou tudo. Tem que encontrar a dosagem exata. E isso é conseguido através de muito treino e também muitos erros que o atleta comete e que vai aprendendo com eles. Aparentemente, fisionomia tranquila da Sandra Soldan, que persegue de perto a australiana, medalha de prata dos Jogos de Sydney. Aí está a Michele Jones. A Soldan já se aproxima da australiana. A Sandra, inclusive, tem que ser parabenizada muito, porque ficou na 11ª colocação nos Jogos Olímpicos. Uma colocação muito honrosa para nós. Foi fruto de um trabalho excelente. Então, parabéns para ela e para a equipe que a orientou. Muito legal ela ter levado o nome do Brasil tão alto. Apesar do triatlon ser difundido em vários países do mundo todo, foi apenas a primeira participação em uma competição olímpica. E como tivemos outros exemplos de novos esportes nos Jogos Olímpicos, os recordes deverão ser quebrados muito rapidamente, ou não, Renato? Olha, Deva, falar em recorde dentro do triatlo é uma coisa meio delicada, porque as provas elas têm condições climáticas e de terreno muito diferentes umas das outras. Então nós falamos em melhor marca, porque não é como uma prova de pista ou de piscina que as condições são exatamente as mesmas.
Mas sim, podemos falar em evolução, que os tempos vão baixar, mas não é uma coisa muito precisa. E olha que interessante, Deva, as atletas aí se encontram numa posição estratégica onde elas têm que respeitar uma distância regulamentada de pelo menos 15 metros para que não seja caracterizado vácuo. Aí o Chris completando a prova no ciclismo na primeira colocação. Galindes deve aparecer em segundo lugar e o norte-americano Ken Glah na terceira posição. Completada a prova também no ciclismo. Vamos partir agora para a corrida. A última fase do triatlon, aí confirmada a segunda posição para o argentino Oscar Galindes. Vai chegar também o Ken Glah. Momentos decisivos de definição no masculino, Renato. Essa hora é muito emocionante, principalmente para quem está nesse local observando tudo isso que está acontecendo. O triatleta ele vem com todo o gás para correr e pelo sol que está fazendo agora, o calor vai ser também determinante. O atleta que não se hidratou bem, não tomou água ou isotônico durante o ciclismo, vai pagar um preço muito caro. Marcos Ornelas, de Niterói, confirma a quarta posição no masculino no ciclismo, Renato. O Marcos Ornelas pedalou muito bem, e isso coloca ele em condições de brigar pelas primeiras posições. Ótimo. É isso que nós queremos ver, os atletas brasileiros disputando as primeiras posições. Estamos acompanhando também nessa tomada aí as primeiras colocações. Soudan é superada nesse exato momento, mais uma vez ali pela australiana Michelle Jones. E Deva, essa ultrapassagem ela tem que obedecer a alguns critérios. A atleta que está sendo ultrapassada não pode reagir, tem que permanecer atrás pelo menos 15 metros, porque se ela ficar menos de 15 metros, ela obtém o benefício do vácuo. Aí está, mais uma vez, a Sandra Soudan. O duelo é emocionante, esquenta no ciclismo no feminino. Michelle Jones e Sandra Soudan. Realmente é um duelo, você falou tudo, Deva. E o Chris segue na primeira colocação, hein? Vem num ritmo forte, mas já deu demonstração de certo cansaço no ciclismo. E nesse momento, como é que você analisa a fisionomia do Chris, Renato? Ele parece estar pagando o preço da ousadia. Acho que o Oscar Galindes o ultrapassará em alguns quilômetros. Aí vem o Galindes. Você percebe pela cadência, pela frequência de passadas do Oscar Galindes em relação ao Chris McCormick que não é a mesma. Dosando as energias do brasileiro que conhece muito bem a cidade de Santos. E a disputa no ciclismo está feroz. Michelle Jones está querendo abrir uma vantagem para já iniciar a corrida de forma assustadora, porque ela corre muito. Perceba aí o momento da chegada no feminismo no ciclismo. Você atrapalhando ali um pouquinho a Michelle Jones. Vai partir também para a corrida e a diferença é muito pequena dela para Sandra Soudan, que vem na segunda posição. A Michelle Jones entregando a bicicleta nessa posição praticamente sela o destino da prova com ela na primeira colocação, porque a única que poderia oferecer alguma disputa seria a Carol Montgomery, que também corre no mesmo nível. Aí a Carol chegando na terceira posição no ciclismo. A Carol chegou com alguns minutos de distância, de diferença, o que vai dificultar muito que ela consiga diminuir essa diferença, de modo que dispute o quilômetro final junto da Michelle Jones. E o Chris segue na liderança no masculino. E como nós havíamos falado, Deva, o Chris está diminuindo a sua velocidade e o Oscar Galindes vem num ritmo mais intenso e certamente o ultrapassará em alguns quilômetros. Lá vem o argentino Oscar Galindes, um dos favoritos para a conquista dessa prova. Detalhe do americano Ken Glah, segue na terceira posição. O Ken Glah é muito perigoso porque ele vem de uma vitória no meio Ironman do Chile e a corrida é uma disciplina que ele tem muito forte, então ele vai oferecer até um certo risco para o Chris McCormick. Passados já 2,5 km da prova da corrida no masculino, acompanhamos Michelle Jones também para completar os primeiros 2.500 metros na corrida no feminino. A Sandra Soudan, apesar de estar na segunda colocação, tem que tomar muito cuidado e tem que correr bem, porque a Carol Montgomery
se ela deixar, se ela não forçar o ritmo, a Carol pode encostar. E aí ela perde a segunda colocação. De novo temos imagens do Ken Gla e você viu a Sandra Soudan, a vantagem dela para Carol na terceira posição, pelo menos por enquanto é muito grande. Mas o Renato já fez o alerta que a Miquelle Jones segue na liderança. Aí o Marcos Ornelas, que confirma a sua quarta colocação, também não tem nesse momento a sua quarta posição ameaçada, Renato. Exatamente, ele parece que não está sendo ameaçado ainda. Mas o russo, o Alek Rukoswev, que vem na quinta colocação, é perigoso. Ele corre muito bem. E o Marcos Ornelas parece estar um pouco cansado. Paulo Miyashiro é o sexto colocado, justamente atrás do russo. Aí o Paulo Miyashiro, de novo imagens da Miquelle Jones. Ela vai para a passagem dos 2.500 metros iniciais. No masculino já estamos nos aproximando dos 5.000 metros, num total de 10.000 metros da corrida no triatlon. Renato. Olha, Deva, agora eu gosto até de falar na questão psicológica, porque com esse sol, correndo nessa intensidade, precisa ter muita força de vontade para suportar tanto sofrimento. Esses triatletas, eles têm uma capacidade incrível de suportar o sofrimento em níveis inimagináveis. Aí está, confirmando a expectativa do Renato, o Oscar Galindes já ocupa a primeira posição e continua no ritmo muito forte. E o Ken Gla também ultrapassa o Chris e assume a segunda posição, Renato. Exatamente, aquilo que nós prevíamos aconteceu. O Chris reduziu de forma substancial o seu ritmo e provavelmente pagando um alto preço por ter tido um ciclismo muito forte. Enquanto isso, o australiano segue na liderança de forma tranquila. Sandra Soudan não ameaça nesse momento, ela que vem na segunda posição. Exatamente, acho que a Sandra está mais preocupada em manter a sua segunda colocação e não ser ultrapassada do que em tentar diminuir a distância entre ela e a Miquelle Jones. Aí está a Carol, a canadense, que tenta apertar para cima da brasileira Sandra Soudan. Vale o segundo lugar na prova no feminino. Enquanto isso, aí está Oscar Galindes, erguendo os braços para vencer mais uma etapa internacional disputada em Santos. O argentino, imbatível em Santos até aqui, vence mais uma vez. O Ken Gla superou o Chris, vem para ficar na segunda colocação, Renato. Uma prova muito competitiva, definida só nos últimos quilômetros. Olha aí, é uma pena, mas o Chris chega cambaleando, pagando alto preço da ousadia. Talvez não tenha se hidratado direito durante o ciclismo e por isso está se sentindo mal. Uma imagem forte, o Chris mesmo sem forças e completamente desidratado, vem para ficar na terceira posição, mostrando que conhece praticamente todos os seus limites, Renato. Exatamente, os limites são importantes, nós teremos que sempre falar isso, limites têm que ser respeitados, senão acontece isso que aconteceu com o Chris. No feminino não teve para ninguém, a australiana Miquelle Jones confirma o favoritismo, foi prata em Sydney e vem para ficar na primeira posição na 10ª etapa do triatlon internacional disputado em Santos. E aí a brasileira, hein? Ameaçada, mas vem para confirmar a segunda posição, bandeira do Brasil agitada ali, e a Sandra Soudan, com grande participação na prova, chega na segunda posição. Que é uma colocação ótima, inédita, e a Sandra está mais uma vez de parabéns, ainda mostra que está bem, terminou a prova inteira, parabéns. Aí a canadense, a Carol, que vem para confirmar também a sua terceira posição. E a Carol parece que deu tudo, mas o tudo dela não foi suficiente. Vamos ouvir o Galindes. A prova de hoje foi uma prova muito difícil, eu acho que foi a prova mais difícil que eu já fiz, internacional. E por causa do calor, mas eu estou bem. Hoje mostrei que não, a minha vitória não foi por causa da bike, e então hoje ele veio por causa da minha corrida. Por isso fico super feliz. Assim, a triatleta é aquela que é boa nas 3 modalidades, né? O ideal é não ter nenhum ponto fraco, não fazer nenhum dos esportes mal feitos, né? Hoje eu nadei bem, nadei atrás da Miquelle a primeira volta inteira, depois puxei a segunda volta toda
750 metros. No ciclismo fui eu e ela revezando de acordo com o regulamento, né, mantendo 15 metros de distância de bicicleta entre uma e outra. A gente teve um ritmo bom de prova. E a corrida foi aquilo, né? Consegui o máximo que consegui, porque o calor aqui é muito grande. A gente já esperava isso, a hidratação essa semana foi fundamental. E a mentalização da prova, né? Tem uma palavra de atitude na cabeça o tempo todo e dar o melhor de si. Aí a premiação para as mulheres, enquanto você confere os tempos, os resultados da prova no feminino. Michele Jones, australiana, confirmando a primeira colocação. Mas a grande participação da Sandra Soldan, a brasileira, apertando o ritmo para cima da medalhista de prata em Sydney, Renato. É, exatamente. Mas também a Carla Moreno fez um bom papel, obteve a 5ª colocação, subiu no pódio como ela queria. Parabéns também, Carla. Em uma prova muito forte, aí está Galindes erguendo o troféu de primeiro colocado no masculino, Renato. Exatamente, uma prova muito forte, equilibrada, nível dos atletas extraordinário, muito boa. Mais uma grande prova do triatlo internacional que você acompanhou aqui no Sport TV. Sport TV, o canal campeão. 7 países: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia, Uruguai e Argentina. O grande desfoque dessa prova é o pentacampeão, o argentino, radicado em Santos, Oscar Galindes. Bom, a expectativa é enorme para a prova e também para a participação dos brasileiros. Vamos saber deles, então, a expectativa para essa prova de Santos. No passado fui 7º, né? Do 2º brasileiro. Esse ano espero fazer um papel um pouco melhor aí, chegar entre os 5, entre os 3 aí, não sei, tentar se surpreender. As minhas expectativas hoje não são as melhores devido a esse problema que eu tive, né? Tenho até uma suspeita de dengue, eu não sei o que é. Mas venho aqui fazer o melhor que eu puder, com certeza, e espero sair bem. Expectativa das melhores, né? A gente sempre parte para a prova, eu sempre parto para a prova para dar o melhor de mim naquele dia. Pensar positivo, ter atitude o tempo todo, uma palavra guardada na cabeça, foi uma coisa que sempre meu treinador me ensinou. E muita garra, né? Eu acho que é o principal, o resultado é consequência disso. Para acompanhar essa prova com a gente, o especialista e comentarista exclusivo do Sport TV, Renato Dutra. Hoje, muito calor, temperatura lá em cima, Renato, para os 800 participantes dessa prova. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Deva. Um abraço, amigo do Sport TV. Essa prova hoje vai ser muito difícil, temperatura elevadíssima, umidade relativa do ar também muito alta. Vai ser realmente difícil. Bom, Renato, nós não temos a participação do argentino do Galindes. Já ouvimos a expectativa do Paulo Miyashiro e temos a participação do americano Ken Gla. Quem mais você destacaria para vencer essa prova no masculino, Renato? Por parte dos brasileiros, eu destacaria o Alexandre Manzan, que vem muito bem, o próprio Leandro Macedo, o Virgílio de Castilho, são aí prováveis top 5. E já no feminino temos a presença da Carla Moreno dos atletas estrangeiros também, né? O Douglas Freeman, que é um dos melhores atletas norte-americanos na atualidade, o Ken Gla, também norte-americano, e nas estrangeiras temos a Bella Comerford e a Carol Montgomery, que com a ausência da Michele Jones deverá ser a favorita hoje. Sempre vem muito forte na natação, Paulo Miyashiro. Perceba ali o brasileiro de Santos, Paulo Miyashiro, cruzando os primeiros 750 metros na liderança dessa prova no masculino. Deva, mas observa uma coisa que ao longo dos anos a natação do Paulo Miyashiro estagnou, porque ele já tem um nível espetacular e a dos demais vem subindo, então a distância entre ele e os demais está diminuindo. Vamos conhecer um pouco mais do Paulo. Diz aí, Miyashiro. Comecei por influência dos meus irmãos, né? O Zé, principalmente, e a Elis, também que faziam triatlo, agora pararam. Então eu segui os passos dele, da natação e agora pro triatlo. Fui um nadador, então a água é meu forte. Mas vem melhorando muito, principalmente no ciclismo e na corrida. Aí você acompanhando a passagem dos outros competidores, mais 800 participantes desta prova
11ª etapa do triatlon internacional.